Eu vou tentar levar todos nós para um raciocínio, para que vocês todos possam entender a mensagem que o meu guia quer trazer para nós hoje. Qual é a maior dúvida que nós temos dentro da vida? A maior de todas. Sabe? Morte? Acho que morte é medo, né? Não, depois. Depois? É o que a gente faz depois da morte? Mais alguém? Qual a maior dúvida que nós temos na vida? Boa, é interessante. Será que eu vou continuar aqui na próxima encarnação? Depende. Depende. Isso. É mais ou menos isso. A maior dúvida é de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Não é verdade? Tanto prova que quando a gente começa a pensar muito nisso, a gente entra no complexo existencial. Aí nós temos que tomar Lexotan, Anafranil, Rivotril. Conheço todos. Todos os rios da vida eu já tomei. Então a gente nem pensa, para não pirar. Mas essa é a dúvida. E é uma dúvida dentro de uma lógica, né? De onde eu vim? Tá, depois que eu morrer, eu vou para onde? E qual a finalidade de eu estar aqui? Qual a finalidade de eu ter a minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos? Nós não podemos acreditar que Deus criou tudo isso, vamos pensar assim, para nada. Tipo assim, não, vocês estão aí, é recreio, tá tudo certo, parque de diversão. Qual a finalidade? Nós não podemos acreditar que existe um acaso, senão qual é o sentido de eu ter encarnado? Por um acaso? Eu estou falando ultimamente nas palestras que pensar dá trabalho. Crer é ótimo. Que o crer, a gente fica, toda a crença põe a gente na zona de conforto. Tudo que nos faz refletir dá trabalho. Que eu tenho que pensar. E nós fomos condicionados durante milênios a não pensar. É mais fácil crer. Tanto prova que na grande maioria de nós sempre costumamos jogar todas as situações, inclusive essa dúvida, para Deus resolver. Ah, porque eu estou aqui porque Deus quer mesmo, então está tudo certo. Simples assim. A gente tem o hábito de colocar aquilo que nos faz pensar em crença de que tudo será resolvido dentro daquilo que Deus acha que tem que ser. E um detalhe, e quando a gente pensa diferente disso, a igreja falou que a gente está pecando. Depois eu quero dar uma palestra aqui sobre pecados. O bicho vai pegar. Para destravar isso de vocês, eu quero desentupir isso de vocês, vocês nunca mais falarem essa palavra pecado. Esquece isso, é para esquecer. Vou fazer uma limpeza para vocês não entenderem que isso não existe mais. E eu vou provar o porquê. Porque isso é que arrebenta com a gente. Porque até para pensar, se eu penso diferente daquilo que determinaram que eu tenho que pensar, eu estou pecando. Então eu não penso, eu fico quieto. É mais fácil crer. Acredita e está tudo certo. Tanto prova que poucas pessoas conseguem definir o que é fé. O que é fé? Não, você tem que ter fé. Tá bom, eu sei que eu tenho que ter fé, mas eu quero saber o que é fé. Eu sei que eu tenho que ter fé, mas o que é fé? Define fé. É aquilo que você tem que acreditar. Olha a crença de novo. De preferência acreditar que Deus vai resolver. Aí a fé é melhor. Essa é a fé. Acredita que Deus resolve sua vida, que está tudo certo. Beleza. Então, voltando. Nós temos essa dúvida. De onde eu vim?
para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Tá. Da onde nós viemos e para onde nós fomos, nós estamos dentro de um ciclo que é chamado de roda de Sansara. Que ciclo é esse? É um ciclo reencarnatório. Perfeito? Roda de Sansara. Por que tem isto? Porque há uma necessidade que nós todos evoluímos espiritualmente. Dá para fazer isso numa vida de 80 anos? Vamos pegar, até os 10 anos de idade nós somos crianças. Dá para mudar alguma coisa? Não. A partir dos 11 anos de idade até 17 é a idade da estupidez. Que a gente acha que a gente é alguma coisa sendo que a gente não é nada. E rebeldes. É a fase da rebeldia. Com 17 a gente começa o processo de depressão. E vai vindo até mais ou menos assim, 35, 40 anos, que a gente começa a entender o que é a vida. E aí é a hora que nós estamos realmente casando, nós estamos tendo filho e tudo mais. E aquela confusão. Com 50 anos a gente começa a entrar na velhice, meio que chutando o balde. Até que a gente sabe que a gente começa bicicleta morra abaixo, sem freio. E que hora que a gente vai pensar em evoluir? Porque não tem tempo, porque quando criança não tem jeito. Na adolescência nós estamos estúpidos, cretinos. No adulto a gente tem que cuidar de filho e marido. Na velhice, não tem... Que hora? Quando? E aí acaba que a gente atrasa esse processo de evolução e a gente volta de novo na roda Sansara. Aquilo que você não conseguiu modificar nessa vida, você vai precisar de vir em outra vida e continuar. É complicado falar de reencarnação, que precisaria de 3 dias para entender isso, mas vou falar bem rapidamente. O que é o processo reencarnatório? É exatamente o processo que nós temos que passar para reequilibrar os desequilíbrios que nós causamos na encarnação atual. Deu para entender? Sim ou não? Mas tem muita coisa que a gente desequilibrou em outras encarnações que ainda não está reequilibrado. A resumir, vai acumulando. Acumulando. Normalmente as pessoas acham que nós médios, entendeu? Somos santo, anjo. Emmanuel fala que médios espíritas são os espíritos que erraram desastradamente no passado. Então a gente vem médio exatamente para a gente poder estar meio que num supletivo. Para trabalhar mais, para poder diminuir a fichinha amarela que tem ali em cima. Ok? Então, reencarnação é nada mais nada menos que processo de, estou falando no sentido figurativo, tá, gente? De reequilibrar aquilo que nós desequilibramos. Olha o detalhe, quem é que desequilibra? Quem que desequilibra? Fala. Nós. Pode falar. Não vai baixar espírito, não. Pode falar. Nós. Nós somos seres espirituais que estamos encarnados em uma máquina física que pelo nosso livre-arbítrio a gente faz escolhas e essas escolhas causam desequilíbrio. Sim ou não? Alguém impede você de fazer essas escolhas? Hã? Você no teu livre-arbítrio escolher exatamente o que você quer para a sua vida? Você não tem exatamente escolha de pensar o que você quer? Você não tem escolha de dizer exatamente o que você quer, sim ou não? Então, de quem é a culpa do desequilíbrio? Então, quem é que tem que resolver esse desequilíbrio? Quem? Por que vocês estão jogando para Deus? Não foi você que desequilibrou? Não foi você que escolheu? Foi. Você não causou desequilíbrio? Sim. Quem é que tem que consertar? Aí sabe o que a gente faz? Não, Deus resolve. E quando a gente fala Deus resolve, qual é a postura que a gente tem? Sentar e esperar. Por isso que nós estamos nessa roda de Sansara, já vai, sei lá para quanto tempo.
Porque nós estamos sentados esperando. A gente não age, a gente não procura esse processo de mudança. Se você, agora eu vou entrar na palestra, tá? Por enquanto foi só a introdução. Já deu para imaginar a caixinha de Lexotan, né? Então o que acontece? Se vocês pegarem o evangelho e analisar ele como tem que ser analisado, e não dentro do enfoque que falam para a gente analisar dentro daquilo que você consegue enxergar. Não em cima de alguém que interpretou. Pega o evangelho, tem coragem, lê ele, fala, eu vou interpretar dentro daquilo que eu entendo, que é a minha razão. Não é a razão do padre, do pastor, do Adriano, sei lá de quem que seja, não. Ninguém tem que interpretar o evangelho para você. Você tem que interpretar o evangelho para você. Porque é dentro da sua razão, dentro daquilo que você entende. Não vem falar para mim que está pecando, não. Pelo amor de Deus. Então, se você pegar o evangelho e analisar desta forma, você vai verificar que Jesus trouxe toda a sua mensagem para dizer para nós o seguinte: ei, caríssimos, amados irmãos, vocês têm que mudar a forma como vocês estão vivendo. Que em outras palavras, a gente já ouviu isso de outra forma, uma palavra inclusive chiquitérrima, que chama reforma íntima. Sim ou não? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Há uma necessidade de ter uma reforma íntima para que você possa alcançar os reinos do céu. Sim ou não? Aonde fica o reino do céu? Então, quando o tema da palestra que eu escolhi hoje é mudar é preciso, é que enquanto nós não tomarmos a consciência que nós precisamos estabelecer um processo de mudança na forma de nós pensarmos, falarmos e agirmos, nós vamos continuar na roda de Sansara. Quantas vezes precisar, milênios em cima de milênios. Qual é a dificuldade de se entender isso? Quando Jesus falou assim, aqueles que não tiverem ouvido não vão ouvir, aqueles que não tiverem os olhos não vão ver. O que ele está querendo dizer com isso? É que nessa sala aqui agora vai ter X espíritos que vão estar assimilando essa mensagem que nós estamos passando e X espírito que vai estar entrando por aqui e saindo por aqui. Porque só vai ouvir aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ou seja, para assimilar, para entender, para realmente saber o quanto isso é importante para a sua vida. E parar de acreditar, ou então transferir para um terceiro resolver os seus problemas. Que são as escolhas que você fez. Acontece. E alguém pode perguntar assim, mas Adriano, por que a gente não muda? Porque o primeiro impedimento que faz com que a gente estabeleça essa mudança é uma mazela que está conosco desde quando nós somos criados. Que não nos deixa nós assumirmos a primeira premissa da mudança. Se eu estiver falando difícil, vocês falam, tá? Qual que é a primeira premissa da mudança? É você aceitar que você tem que mudar. Acontece que existe uma mazela que se chama orgulho, que não deixa a gente ter este comportamento de aceitar. Então o outro precisa mudar, a fulana precisa mudar, meu parente precisa mudar, meu irmão precisa mudar, sim, e você? Não, eu não. Está tudo certo. Então a gente passa o tempo inteiro com transtorno conectivo. O que é transtorno conectivo? Exatamente a condição de me engana que eu gosto. E a gente passa 24 horas por dia se enganando, fingindo que está tudo bem, passando por cima de N situações que a gente sabe que nós não estamos fazendo direito, ou seja, fazendo más escolhas, e não aceitando que isso é um processo que precisa ser analisado, pensado, aceitado, para corrigir. E o pior, na crença limitante de achar que no final Deus
vai resolver, porque Jesus vai voltar e Jesus vai organizar tudo. Por quê? Porque Jesus vai perdoar todos nós, sim ou não? Por que Jesus vai perdoar todos nós? Porque ele morreu na cruz para salvar o quê? Para salvar nós, né? De qual pecado? Vamos apertando. De qual pecado? Que pecado que você fez que Jesus tem que salvar? Não se lembra, né? Mas qual pecado que você fez que Jesus tem que salvar? E por que Jesus teve que morrer por você, sendo que a escolha foi sua? Só para me entender. Essa condição que a igreja nos coloca, que nós estamos convivendo com ela, ó, bota anos nisso. De que Jesus morreu para salvar, deu o seu sangue para salvar todos nós do pecado, sim ou não? Quantas vezes vocês já ouviram isso? É porque, na verdade, a história, que é uma narrativa, está em moda hoje falar narrativa, né? Isso vai ser ótimo para nós da palestra. Na narrativa, dizem que esse pecado é o pecado original que foi causado por quem? Pela Eva. Sim. E qual foi esse pecado que ela fez? Ela comeu a maçã. O que essa maçã significa? Conhecimento, não é isso? Então, ou seja, foi dado para ela isso, e ela se sentiu seduzida pela serpente. Quem que é a serpente? Quem que é a serpente? Pode falar. Diabo. O diabo seduziu ela, morde. Que você será todo, você vai ter o conhecimento, sim ou não? Aí no momento que ela mordeu, ela desobedeceu quem? Quem? Deus. No momento que ela desobedeceu a Deus, o que ela causou? Um pecado. Esse pecado é o pecado original, porque nós saímos de Adão e Eva, sim ou não? Vocês podem explicar só uma coisinha para mim, sim? Só uma coisinha, por favor. Adão e Eva, sim ou não? Tiveram quantos filhos? Não, para. 2, deixa 2. Senão confundo. Vai dar. Vamos tomar Lexotan aqui, caixa fechada. 2. Um matou o outro, sim ou não? Como é que a humanidade continuou? O filho transou com a mãe? Se é pecado, então aí o trem bagunçou. Tá vendo como é que a gente acredita fácil na historinha de Chapeuzinho Vermelho? Papai Noel. E a gente não para analisar. Se nós viemos de Adão e Eva, e a ciência hoje comprova que antes de Adão e Eva, há quase 10 mil anos atrás, já existia o humano na Terra. E agora? Quem são esses humanos então? Que está provado. Não sou eu que estou falando, não, é ciência. Então não veio de Adão e Eva. Então se não veio de Adão e Eva, por que tem que ter o pecado original? E aí no pecado original, olha o que mostraram. Todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva já nasceu pecadores. Ou seja, todos nós somos filhos do pecado. Por isso que a gente tem que ser batido. Não é isso? Que na hora que chega no batismo, o padre joga aquela água gelada na gente e fala assim: você abre mão do pecado. E você olha para o padre e fala assim: como assim? Aí o pai e a mãe não podem falar, porque o pai e a mãe foram causadores do pecado que nasceu dele, sim ou não? Quem é que fala que vai liberar do pecado? O padrinho. Por isso que a figura do padrinho é para falar assim: eu renuncio ao pecado. E o menino olhando. Tem lógica isso? E aquele que não é batizado, ele é pagão. O que significa pagão? Ele não é de
Deus. Mas então como é que ele criou? É por isso que a gente fica doido. É que a gente não para pensar uma coisa que é a lógica. E isso não tem nada a ver com pecado, não tem a ver com nada. Eu estou raciocinando em cima de uma situação que, através desse primeiro cenário, é que nós estamos travados já há milênios. Nos submetendo a N situações de crença que não nos deixa raciocinar para ter o bom senso, para que a gente possa se modificar, melhorar, restabelecer uma nova forma de viver. Está provado que a depressão, que a angústia, nasce na culpa, no remorso. Por quê? Porque a gente faz a escolha sai errado, e nos ensinaram que quando a gente faz coisa que não está dentro daquele padrão, nós estamos pecando. Se eu estou pecando, para onde eu vou? Para onde eu vou? E alguém quer ir? Por isso está deprimido. Que está com culpa. Está com remorso. Ah, eu não deveria ter feito isso. Como assim? Então a gente não aceita nem essa situação, que é a situação que nos deixa assim. E a gente não muda. E a gente vai ficando doente. E a gente não vai entendendo por que a vida não tem essa razão. E a gente fica sem coragem. E a gente não pensa. E as coisas não vão acontecendo. Se vocês pararem para pensar, o evangelho que Jesus trouxe é um evangelho que quebra tudo isso. É exatamente para quebrar. O espiritismo veio para isto. Quando os espíritos da verdade tomaram a decisão dentro de, logicamente, de um plano para poder revelar o espiritismo, é exatamente para chegar para nós e falar assim: ei, as coisas não são do jeito que vocês estão pensando. Allan Kardec falou uma coisa muito clara: antes de crer, vírgula, compreenda. Não sai certo, acreditando em qualquer coisa que te falar, não. Procura entender dentro da razão, dentro do bom senso. Aí você vai ver que isto aí, quando você começa a tomar essa atitude, é exatamente quando Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará de quê? Da angústia, da depressão. Libertar dessa parte toda que nós estamos sendo alienados. Ou seja, você ser um ser livre para pensar, para escolher, para raciocinar, para dizer aquilo que você pensa, para sentir aquilo que você queira sentir, para tomar suas decisões dentro da sua coerência na vida. E lógico, dentro desse processo, você entender que quanto mais você fizer tudo isso com amor, com empatia, com humildade, com compreensão, você vai fortalecer o quê? Exatamente o espírito que está agora animando esse corpo seu. E quanto mais você fizer isso, menos você vai correr o risco de desequilibrar. No momento que você corre menos de desequilibrar, você não vai precisar vir para reequilibrar. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você não precisa encarnar mais. Por quê? Porque não teve desequilíbrio. Você sai da roda de samsara. E veja que esse caminho é um caminho de cada um de nós. Ninguém tem que fazer isso por nós. Aliás, ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém. É cada um de nós tomando essas decisões, tomando essa coragem, fazendo as nossas escolhas dentro desse bom senso que eu estou falando. E tendo a resiliência para buscar tudo isso e modificando cada vez mais a vida. Mas o que é o segundo ponto que nos atrapalha nisto? Que, na minha opinião, é pior do que o orgulho. Na verdade, o orgulho está pautado, o orgulho está sentado em cima dessa situação. É que parte desse processo a gente não consegue realmente mudar, a gente não tem coragem, a gente fica preso a isso,
Porque o que mais nos atrapalha é exatamente o apego que nós temos dentro da condição material. Então, por esse apego, a gente fica egoísta. Por esse apego, a gente fica odioso. Por esse apego, a gente fica raivoso. Por esse apego, a gente ofende. Por esse apego, entendeu? A gente... Vai reparar. É esse apego que nos prisiona exatamente dentro dessa condição de não sermos livres. Ninguém está dizendo que a gente não deva viver dentro da riqueza, Sim, eu estou falando de apego. É outra história. Eu conheço gente pobre que é apegado, que é egoísta. Isso não é um rótulo que tem que se dar só para os ricos porque tem dinheiro. Tem nada a ver uma coisa com outra. Nada. Mas é o apego em cima de todas as condições que nós temos que ter aqui na escola chamada Terra, é que nos impede de nós pensarmos e agirmos de maneira diferente. E resumindo, estamos na roda de Sansara. Passa 80 anos lá no plano espiritual, volta de novo, passa 80 e vem embora. E não nos libertamos. Só que a gente precisa entender uma coisa. Aí sim, agora eu vou entrar. É que enquanto nós estamos nesse processo de Roda de Sansara, o universo está evoluindo. Ele não para. Então, enquanto nós estamos presos nessa infância espiritual, as coisas estão acontecendo dentro do universo. A prova tanto que nós estamos passando agora para a fase da transição planetária, várias coisas estão acontecendo no planeta, que só eu, Adriano, para vocês terem ideia da importância do Adriano, eu sou o carrapato do cocô do cavalo do bandido. Mas só eu, tem 10 anos que eu falo, vai acontecer. Só eu avisei, já estou avisando, tem 10 anos. O planeta vai passar por um processo de transformação que vai ser complicado para nós convivermos. E está acontecendo. Nós que ainda moramos num país maravilhoso, porque foi escolhido a pátria do Evangelho. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo em outro lugar, não. Vocês não estão entendendo, não. Vocês querem ver uma coisa interessante? Aquela vez que teve aquele terremoto que você perdeu praticamente 6 pessoas da sua família, foi quando mesmo? Ah, não foi não? Ah, tá. Ah, eu lembro. Aquela vez que aquela bomba estourou aqui, que só sobrou você, isso tem quanto tempo? Não sabe também não? E aquele vulcão que explodiu, você queimou todo mundo da sua família, casa, tudo, você não tem não? Foi engraçado. E a gente ainda acorda reclamando. Porque hoje tem irmãs nossas no mundo que perdeu tudo. Terremoto caindo, não dava para salvar nem o nenê. Caiu um bloco de concreto na cabeça dele. Puf, acabou. Outro morreram queimado. Outro, e a bomba, que foi só 200 mil, de uma vez só, desintegrou, olha que maravilha. Hã? Nós estávamos lá? Pois é. E a gente acorda aqui, nesse paraíso chamado Brasil, e reclama todo dia. Estou mentindo? Os espíritos superiores falam que nós temos 2 formas de tomarmos essa consciência de mudança. Ou é pelo amor ou é pela... Qual é a dor que nós estamos tendo? Ah, tem, porque eu queria comprar aquela sandália e não tem dinheiro. Ah, tem, meu carro não troquei esse ano, você acredita? Você acredita que eu não fui para a praia esse ano? Nem... Dá para perguntar hoje para uma mãe que está lá na faixa de Gaza, que está com 5 filhos, que tem praticamente 7 dias que não come, como é que está? Está tudo certo?
Porque hoje chega um bife no nosso prato, a gente tem capacidade de chamar a moça e falar assim, mas que merda de bife esse que está queimado? Enquanto as crianças lá em Gaza estão comendo pasta de farinha de trigo com água. Vai lá e pergunta para elas se elas querem trocar o seu bife queimado pela pasta. A gente não para pensar nisso. Porque a gente entra aí no transtorno conectivo e joga isso tudo para debaixo de um tapete e fala, não é comigo. E perde a oportunidade de estar vivendo dentro de um ambiente, dentro de um país que tem uma energia maravilhosa e que a gente poderia estar transformando. Porque é complicado. Porque ou você transforma pela dor, pelo amor, ou você transforma pela dor. Qual que vocês preferem? Porque falar que nós temos dor, comparado com os nossos irmãos no planeta, então a gente tem a oportunidade de causar essa transformação pelo amor. Faz sentido o que eu estou falando? Basta a gente tomar essa consciência. Ou nós vamos querer fazer pela dor? Aí, dentro dessa dor que a gente tem, que está relacionada ao apego, qual realmente é a dor que vale? É tão suportável desse jeito, ao ponto da gente se desesperar? Esse país tem capacidade. Egrégora, presta atenção, deixa eu definir para vocês. Egrégora é toda a união de forças mentais em cima de um cenário, ok? Só para vocês entenderem. O Brasil perde num jogo de futebol, esse país cai numa egrégora total de tristeza. Olha que absurdo isto, porque está fazendo mal para nós. Uma lá separa do marido, o país inteiro entra numa egrégora de fofoca. Eu estou mentindo, gente? Isso é loucura. Olha o tanto que a gente abusa de tudo aquilo que foi nos fornecido pelo plano espiritual, por Cristo, por Deus. E perdendo tempo, desde nós fazemos todo o processo de mudança íntima, estamos preocupados que a outra lá separou do outro e tomou o avião dele. Então, para fechar, mudar é preciso. Por que é preciso? Porque é a única forma que nós temos para sair da roda de Sansara. E essa decisão cabe a cada um de nós. Não quer mudar agora? Quer deixar para a próxima encarnação? Tá bom, tá tudo bem. Para Deus tá tudo bem. Ele já está evoluído. Jesus já está evoluído, tá bom. Aí sim, quando você passa a ter esse raciocínio, tudo que eu estou falando, deu para entender de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui? Foi respondido. Agora, nós temos duas saídas. Ou a gente enfrenta essa resposta, ou a gente finge que não é com a gente, entra no transtorno conectivo, está tudo certo e vamos acreditar que Jesus vai voltar e vai salvar. Eu costumo dizer, 2 minutos, que a pior demonstração que nós temos dessa fraqueza, vamos pensar assim, nossa, desse transtorno nosso, se chama as promessas. Promessa é nada mais nada menos nós fazendo barganha com Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa. Então a gente chega para Deus e fala assim, se o Senhor me conceder isto, eu faço isso para o Senhor. Imagina Deus olhando para ele e falando assim, ué, minha filha, você não está entendendo não, hein? O papel foi trocado? Eu que sou o Criador. Não, mas eu vou dar para você, né, o meu sacrifício. Eu falo, mas quem é que está te pedindo isso? Desde você dar o sacrifício para mim, dá para você mesmo e faça você as mudanças para você ser livre na sua vida. Você não precisa dessa condição de barganhar comigo para que você possa conseguir as suas coisas. Porque a força está com você. Tanto prova que Jesus falou, vós sois deuses.
A centelha de Deus está em nós. Agora, se a gente não usa ela, não tem que reclamar. Eu falei que aparece ia ser difícil, mas não tem jeito. Vocês sabe aqueles bambizinhos? Sabe aqueles bambizinhos assim? Sabe como é que eles acordam de manhã? Com o canto dos pássaros. E você sabe como é que a pedra acorda de manhã? Com a dinamite. Então tem hora que a gente precisa dinamitar. Para a gente poder. Porque não adianta chacoalhar mais. A pandemia veio, chacoalhou, parou o mundo. Parou o planeta. Adiantou? Está aí nós com os ismos. Bolsonarismo, lunismo, socialismo. Os ismos para nós. Só que a Terra não vai esperar. Ela está modificando. Estou avisando. Por quê? Porque se você não tomar essa nova consciência, você vai sofrer sérias consequências de ver o processo de transformação do planeta, que já está acontecendo. Então, finalizando, equilíbrio, serenidade, conhecimento, pelo amor de Deus, conhecimento, busquem conhecimento, para de olhar TikTok, que não tem nada a ver, vai estudar, vai procurar entender. Coragem para mudar, quebra essas crenças limitantes, pelo amor de Deus, quebra, tem coragem de quebrar, não vai acontecer nada com você não, você vai se sentir muito mais livre. Faça suas escolhas de maneira ponderada, com empatia, com alegria. Ah, errei, tá bom, errou, vai retomando de novo, tá tudo certo. Não existe pecado, existe erro. Qual a diferença do pecado? Que pecado não tem saída, erro sim você tem, você pode refazer de novo, quantas vezes for necessário. Posso ir embora? Já me deram 300 mil avisos. Obrigado, tá, gente? Vocês ficam com Deus. Amém. Obrigado. Pessoal, vamos fazer a oração para encerrar. Peraí, deixa eu fazer a oração. Deixa eu fazer, me pediram para fazer. Deixa eu só orientar. Sim. Na hora do passe, vão no passe somente as pessoas que não vão para o tratamento. Quem está em tratamento permaneça no salão, em oração, até que seja chamado o seu nome para a sala. Tá bom? Obrigada. Vamos levar nosso pensamento ao nosso mestre. Pega sua mente e leva para um local da natureza que você melhor se sinta. No mar, nas montanhas, no lago, onde você melhor se sinta na natureza. Busque a energia da natureza. Busque a energia do planeta. Pai amado, guias, mentores dessa casa, queremos agradecer por mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para buscar as mensagens necessárias vindo do plano para o nosso crescimento. Querido Mestre, nos dê a força para que possamos enfrentar nós mesmos com tudo aquilo que só nós reconhecemos que é necessário modificar. Abençoe o nosso caminho. Abençoe a nossa forma de viver. Não nos deixe ficar no vitimismo, no pieguismo. Nos dê a coragem, nos dê a resiliência, para que a gente possa resignificar tudo aquilo que é necessário em nosso caminhar. Pedimos, irmãos, por toda a humanidade, por aqueles que estão nas guerras, por aqueles que estão nas choupanas, nas UTIs, nos manicômios, nas casas de assistência, os nossos irmãos nos presídios, que todos eles possam receber a luz da consciência, que possam receber a luz para que eles se possam promover as suas próprias curas, que eles possam ser abençoados por toda a sua empatia, ó Mestre. Possamos sair daqui nesta noite, levando para os nossos familiares toda essa energia maravilhosa que estamos recebendo aqui hoje. E na certeza de que nós sabemos, a partir de hoje, que o processo do novo caminho está em nós.
por isso pedimos que estejam ao nosso lado, nos dando a melhor orientação. Que essa casa seja abençoada, Senhor, por todo o trabalho maravilhoso que eles têm feito. Agradecemos a presença dos nossos irmãos desencarnados, de todos os guias, os mentores desta casa. Em nome do nosso Mestre Jesus, que assim seja. Salve Cristo. Obrigado. Fiquem com Ele.